É, hora do Mão A. Depois que a família de Calliope acaba morrendo, um por um, em uma série de tragédias, ela desiste de tudo, e já não tinha mais esperanças, mas uma mulher misteriosa lhe concede uma segunda chance de viver. Ela mal sabia que recomeçaria literalmente desde seu nascimento. Agora, adulta e presa no corpo de um bebê, ela deve descobrir a conspiração por trás da morte de toda a sua família, usando suas memórias para mudar o futuro. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Lady Bebê, e espero que aproveitem. A história começa com uma escuridão fria envolvendo uma mulher, enquanto ela sente sua consciência retornando, apesar de ainda se perguntar onde está. Lip, como sua família a chamava, na verdade encontra nessa escuridão algo calmante, sendo tão quente quanto o abraço de sua mãe. Assim, a garota que passou por tanta coisa, permite que seja tomada pela escuridão calorosa, desejando ficar lá, daquele jeito, sozinha mas calma, para sempre. Até que de repente, os choros de um bebê são ouvidos através da escuridão vazia, assustando Lip. Mas ela não tem tempo de processar isso, já que momentos depois, uma luz ofuscante chega, e Lip, ajustando seus olhos ao clarão, os abre, apenas para descobrir que agora ela é estranhamente um bebê recém-nascido, e o choro de antes era dela sendo trazida ao mundo de novo. As empregadas se aglomeram ao redor da nova dama da família, louvando o nascimento de sua jovem senhora. Mas ninguém está mais animado e preocupado com o seu bem-estar que seus pais. Na verdade, as primeiras palavras de sua mãe, Senhora Roselle, são para pedir sua bebê, que ela conchega perto de seu rosto logo depois que as empregadas entregam Lip a ela. Não demora muito para que seu marido, o duque da casa, apareça no quarto com um olhar ansioso e animado. Um olhar para o rosto de sua filha recém-nascida derrete todo o medo que o homem estava sentindo, e depois de verificar o estado de sua esposa e de sua filha, beija docemente Roselle nas bochechas para lhe parabenizar pelo nascimento de sua primeira filha, mostrando que Lip será bastante amada. De repente, o bebê dá um choro agudo, surpreendendo os dois pais. Com suas vozes doces e calmas, eles a nomeiam de Calliope. Sim, de alguma forma, o único membro sobrevivente de sua família, Calliope, conseguiu reencarnar exatamente para o seu próprio nascimento. Mesmo como um bebê, Lip se lembra da vida que já teve, e começa a pensar que talvez a senhora que lhe pediu para cantar devesse ser algum deus. Mas agora, ela tem um novo começo em sua antiga vida, e ela promete valorizar essa muito mais. Enquanto isso, seus dois atenciosos irmãos mais velhos se derretem por sua irmãzinha, discutindo sobre qual deles ela puxou mais, seja nos olhos ou no cabelo. Ela tem irmãos adoráveis, e realmente será amada por essa família. É muito doce como eles tentam acalmar a bebê chorão, e como eles realmente se importam com Lip. Uma coisa boa de voltar no tempo com suas memórias intactas, é que você se lembra de todas as pessoas que lhe fizeram mal antes. Lip faz bom uso disso, e mesmo como um bebê, ela mostra seu desdém contra um certo mordomo, que mesmo que agora pareça demonstrar boa fé, acaba sendo uma figura muito antagonista para ela no futuro. Para se livrar dele, ela faz um escândalo, derramando comida no rosto dele. Ela também admite para sua cuidadora principal que tem medo dele, dizendo isso com uma voz muito fofa de bebê. Quando enfim chega o momento do primeiro aniversário de Lip, a família organiza uma festa extravagante para a única filha. Ela consegue falar frases semi-completas com sua voz fofa de bebê, e agradece a sua família, os fazendo apreciar sua doçura, embora eles admitam que não convidaram muitos convidados, pois eles a apreciariam demais. Mesmo com 1 ano de idade, eles acreditam que Lip é tão bonita que as pessoas vão flertar com ela, como diz sua mãe. Então, seu pai e seus irmãos juram sempre proteger a bebê Lip. Seus irmãos a mimam a cada instante que podem, mas ela sentia uma sensação preocupada toda vez que olhava para o mais velho, Lucius, já que ele desaparece no futuro durante o ponto mais baixo de sua família. Apesar disso, ela dá seu melhor sorriso ao seu irmão estoico, mais doce. Mas como de costume, o segundo filho da família, chamado Robel, com sua personalidade mais brincalhona e alegre que seu irmão, compete pela atenção de Lip, fazendo a bebê rir. Lip o chama de fofo, então Robel esfrega isso na cara de Lucius. Sabendo que é melhor não incentivar mais seu irmão, o mais velho apenas foca em Lip. Eles se encaram em silêncio, mas mesmo assim compartilham um sorriso. Os dois estão fazendo muito barulho para o bebê, então a empregada vem levar Lip para a mãe dela, pois é hora de comer. Mas ainda assim, os irmãos as seguem, como patinhos seguindo o bebê. Os dois ficam encantados assistindo Lip se alimentar do leite materno, enquanto a senhora Roselle acaricia sua filha gentilmente, e ela tem que passar pelo momento embaraçoso de arrotar. De qualquer forma, Robel implora a sua mãe para deixá-lo segurar Lip, mas a senhora Roselle se nega. Mas ela promete a seu filho que se ele conseguir dominar a técnica da espada que está praticando, o golpe de cabeça, então ele será permitido segurar o bebê. Aproveitando isso,
Lucius diz que já dominou o movimento, então ele é autorizado a segurar Lip sozinho. Robel fica irritado com isso, o fazendo declarar que também dominará o movimento em menos de um mês. Mas o filho mais velho responde com um insulto, dizendo que ele terá que parar de preguiça se quiser fazer isso. Mas na verdade, Robel puxa a mãe, que também está irritada que Lucius não quer soltar sua única filha. A família de Lip se reúne para a chegada do pai depois de uma longa viagem. Mesmo que seu pai tenha sido um homem gentil antes, ela ainda não tinha nenhuma lembrança de seu pai lhe segurando quando bebê. Determinada a mudar isso, além de muitas outras coisas, a bebê Lip estende suas mãozinhas para que seu pai queira lhe segurar, e ele parece disposto a isso também. Mas se Robel puxa Roselle, então Lucius puxa o Duque, tendo um comportamento calmo, exatamente igual ao de seu pai. Com ciúmes, ele determina que seu pai está cansado, e por isso, ele que deve segurar Lip. Enquanto os dois se engajam em uma competição de encaradas, Lip pensa bastante sobre sua família, e vendo o quanto amavam assim, ela pensa em como apesar de estarem um pouco diferentes das suas memórias, ela sabe que todos morrerão cedo, e por isso se pergunta se ainda pode ser feliz nessa nova vida. Mas toda essa preocupação a leva a adormecer profundamente. De qualquer forma, quando ela acorda, Lip sente um súbito impulso de encorajamento, vindo do desejo de saborear os momentos com sua família. A bebezinha tenta com todas as suas forças rolar para o lado e se mover. Eventualmente, e com um esforço bem fofo, Lip finalmente consegue deitar de barriga para baixo sozinha, para o divertimento de sua empregada. Eles também começam a alimentá-la com comidas de bebê em vez de tomar leite materno. Pelo ritmo que ela está crescendo, o jeito de como Lip come tão obediente traz alegria à cuidadora. Claro, ainda não era perfeito, já que ela ainda se engasga com a comida em raras ocasiões. Mas dessa vez um certo garoto de cabelos pretos e olhos dourados vem cumprimentar Lip, parecendo ser amigo próximo de Lucius. Imediatamente, Lip o reconhece como Harrison Alpinus, o filho mais velho do Duque Alpinus, e aquele que também foi procurar seu irmão, acabando morto por causa do desaparecimento de seu melhor amigo, Lucius. Quando Lip começa a franzir a testa por causa de todos os pensamentos em sua cabeça, o irmão Harry sorri para ela, dizendo que ela deve crescer esplendidamente. Por sua vez, o bebê sorri de volta, deixando Harry se perguntando se Lip é mesmo um bebê. De qualquer forma, começa um grande alvoroço fraterno quando Harry tenta levantar Lip, enquanto um sempre ciumento Lucius afasta suas mãos enquanto ele mesmo a pega. Mesmo agora, Lip está chocada com a quantidade de afeto que ele demonstra, diferente de suas vidas anteriores. Um segundo depois, Robel aparece no quarto exigindo um tempo com Lip também, quando de novo, Lucius é muito territorial com sua irmã. Mas independente disso, a bebê promete proteger todos os seus irmãos daquilo que está por vir. Lucius compartilha sua preocupação por sua irmã com seu amigo Harry. Aparentemente, Lip é um bebê quieto. Ela também não chora muito, e nem brinca com brinquedos de bebê. Lucius até ouve seus pais falando sobre isso, mas o médico disse que não tinha problema físico, mas ainda assim, avisou que bebês são difíceis de diagnosticar. Então Harry, vendo seu melhor amigo assim pela primeira vez, faz o seu melhor para tranquilizá-lo, com Lucius ficando ainda mais tranquilo quando Robel chega de repente. Ele diz que Lip tem olhos afiados, e também nota como ela agarra os dedos deles quando eles estendem para ela, então não tem nada com que se preocupar. À medida que os irmãos vão, ele e Lucius entram em outra discussão, mas inesperadamente Lucius acaricia a cabeça do irmão, quando percebe que Robel está amadurecendo como o irmão mais velho de Lip. Falando de Lip, ela está tendo seu próprio dilema agora. Ela está inconscientemente fazendo coisas de bebê, como chupar o dedo. Mesmo sendo embaraçoso, seus dentes estão crescendo, e quando ela decide mostrá-los para sua cuidadora, isso se torna outro grande evento em sua amorosa casa. Apesar de seus dentes estarem crescendo, Lip ainda acha um pouco embaraçoso, e tentando mostrar à sua mãe que agora tem dentes. Infelizmente para ela, ela fica ainda mais constrangida à medida que outros membros da família começam a chegar pela notícia que ela realmente está crescendo. Primeiro é seu irmão Robel, que é barulhento como sempre. Mas, surpreendentemente, seu pai também entra na sala, repreendendo imediatamente Robel pela algazarra. Por último, Lucius chega, perguntando à sua mãe se Lip realmente tem dentes. Mas mesmo com uma multidão maior, Lip ainda não quer fazer isso. É só quando ela vê o rosto ansioso de seu pai que ela finalmente cede, para a alegria deles. Mas esse não era o fim de ser o centro das atenções por hoje. Agora, na hora da comida, e com toda a família assistindo atentamente, Lip decide fazer algo corajoso. Sem ajuda, ela pega a colher sozinha e tenta comer por conta própria. Mas até mesmo os esforços mais nobres às vezes falham, e no caso dela, seus pulsos ainda não são fortes o suficiente para isso. Com isso, mesmo que sua família seja muito solidária, Lip ainda fica cheia de constrangimento em sua primeira tentativa de comer.
Logo a bebê Lip adormece com um sorriso no rosto, esperando pelo melhor. Mas infelizmente, seus sonhos são preenchidos com memórias das mortes de sua família e da ruína de sua casa. Independentemente disso, ela promete de novo fazer tudo ao seu alcance para impedir que tudo isso aconteça de novo. Mas quando ela estende os braços e percebe o quão pequenos eles são, ela cai em desespero por não poder fazer nada por enquanto. Mas tão rápido quanto ela se abateu, ela se levanta de novo, decidindo se fortalecer pouco a pouco. Ela continua praticando durante a noite, até que lágrimas surgem de seus olhos por ainda ser ruim. Mas apesar disso, Lip está determinada de qualquer jeito. Enfim, a próxima manhã chega, e a babá de Lip percebe o quão bem-humorada a bebê está. Por outro lado, Lip olha intensamente para sua cuidadora, sabendo que ela, assim como no futuro de sua vida passada, ficará do seu lado mesmo com todas as dificuldades que enfrentarão. Lip decide falar suas primeiras palavras, dedicadas à sua babá. Mas ela logo se contém, imaginando que é melhor fazer isso quando toda a sua família estiver presente. Não que a babá se importasse, mas ela ainda parece muito feliz com a tentativa fofa de Lip. O pai de Lip entra na sala onde a bebê está fazendo sua refeição. Suas mãos gentis acariciam a bebê enquanto ele verifica como ela está, e Lip quase pronuncia palavras de novo, e de uma maneira muito fofa. Mas ela se impede de falar, pois quer que toda a sua família esteja presente quando ela pronunciar seus primeiros resmungos. Ela planejou aquelas palavras por meses, e agora está apta a tentar dizê-las, determinada a fazer isso. Muito em breve, ela consegue seu desejo quando seus dois irmãos junto de sua mãe chegam, e bem na hora, logo depois de sua refeição. Sem querer se atrasar mais, a bebê Lip supera seu nervosismo para falar frases claras, com apenas algumas palavras abafadas por sua fala de bebê. Primeiro ela menciona seus pais, e o quanto é grata a eles por terem lhe dado a vida. Depois, o quanto ama seus irmãos e até sua babá, pela qual ela também é bastante grata. Talvez a única coisa que possa superar a fofura das primeiras frases completas de Lip, sejam as expressões de cada uma das pessoas quando ela finalmente fala. Até seu pai, que é normalmente mais contido, não consegue esconder seu choque. Um momento muito comovente. Mas a bebê Lip parece orgulhosa de seu progresso, embora demore um pouco para perceber que toda a sua família está sem reação. Robel é o primeiro a responder, como de costume, já que seu entusiasmo sempre o supera, e ele sufoca Lip com seus abraços e beijos. Lucius também diz eu te amo de volta para Lip, embora ele se certifique primeiro de manter uma expressão calma para fazer isso, fazendo Robel zombar dele. Apesar de tudo, Lip está feliz que essa é a primeira vez que Lucius realmente fala isso para ela. Enquanto isso, é a vez de seus pais demonstrarem seu amor também, já que tanto o pai quanto a mãe lhe abraçam enquanto dizem suas palavras de afirmação. E talvez, seguindo as emoções elevadas da família, o Duque chama de repente seus dois filhos, dizendo também eu amo vocês para os dois. Mesmo que no início os meninos fiquem sem saber o que dizer depois da declaração inesperada, Robel acaba respondendo de volta, apesar do constrangimento, e naquele momento, o Duque percebe que talvez sua rigidez possa às vezes machucar seus filhos, percebendo que eles merecem elogios de vez em quando. Mesmo assim, eles estão orgulhosos da expressividade de Robel e da maturidade de Lucius, e Roselle lembra seus filhos de novo o quanto seus pais os amam. Um momento muito doce em família, e tudo por causa da felicidade de Lip, que é completamente contagiante. Pela primeira vez, todos eles declararam seu amor um pelo outro, e Lip descobre que a felicidade também lhe contagia enquanto observa a sua família. Parece que seu desenvolvimento rápido e inteligência em comum não passam despercebidos por muito mais tempo, já que um pouco mais tarde Roselle menciona isso a seu marido. Quando sua esposa menciona como sua filha está crescendo rápido demais, até mesmo falando frases completas com apenas 1 ano de idade, o Duque admite que deixou isso escapar de sua mente por causa de seu amor por Lip. Agora, ele fica preocupado, já que sua esposa também se preocupa com a chance de sua filha talvez não estar bem. De repente, o Duque pede a opinião da babá sobre o assunto. Depois de considerar sua resposta, a babá admite que também ficou preocupada no momento em que soube que Lip é diferente de outros bebês, mas ela só pensa assim porque a considera especial. Essa atitude positiva da babá consegue reverter a opinião dos pais de Lip, substituindo a preocupação de antes por felicidade e empolgação. O casal fica empolgado com a ideia de sua filha ser uma possível gênia. Falando da babá, ela se vê respondendo a uma pergunta de Ma sobre as primeiras palavras de Lip à noite. Claro que ela confirma como verdade, até mostrando um pouco de orgulho quando menciona como a bebê Lip também é grata às suas cuidadoras. Mas eles não tiveram tempo de falar mais sobre isso, já que a bebê adormeceu, mas as duas cuidadoras reafirmam sua felicidade com a inteligência precoce de sua mestra, logo antes da babá ficar sozinha com Lip, estando agora acariciando o cabelo da bebê. A babá se sente grata com as palavras de Lip ainda ecoando em sua mente.
Lip se vê agarrando os dedos da babá enquanto ela lhe coloca na cama, apenas para dizer que ela também considera sua babá como parte de sua família. Agora que Lip está falando abertamente, ela certamente aproveita todas as oportunidades para fazer isso. De qualquer maneira, as palavras doces de sua jovem senhora derretem o coração da velha cuidadora, que gentilmente pega o bebê para um abraço, declarando que ama Lip como se fosse sua própria filha. Quanto a Lip, a imagem da babá em sua vida passada arruinada ainda está fresca em sua mente, como se fosse uma memória de ontem. Não querendo que isso aconteça de novo, ela se torna um combustível para o desejo da garota de crescer o mais rápido possível. Enquanto ela pensa em treinar mais seu corpo, a babá percebe que ela está abrindo e fechando as mãos, então, ela tenta testar a habilidade de sua jovem senhora em controlar seu movimento. Depois de lhe mostrar maneiras de fazer isso, como batendo um dedo na palma da mão, Lip ficar determinada a fazer o exercício, apesar de falhar algumas vezes. E falando de esforço com controle muscular, depois de algum tempo, Lip está tentando aprender a andar, com seu pai como guia. Com seu pai a encorajando a ir até ele, o rosto de Lip se enche com um pouco de decepção pela dificuldade. Mas, a decepção é substituída por determinação, com ela decidida a conseguir isso, um pequeno passo de bebê de cada vez. Mas sempre que ela se aproxima um pouco, seu pai dá um passo para trás, lhe fazendo andar um pouco mais. Da maneira mais fofa possível, ela respira fundo antes de repreender seu pai por testar tanto seus limites. Os olhos do Duque se arregalam com o choque, e ele consegue dizer desculpas à sua filha bebê, quando na verdade, ele está extremamente orgulhoso que sua filha está mesmo mostrando sinais de ser uma gênia. De qualquer maneira, agora com a promessa de seu pai de não recuar mais, a Lip resmungona continua dando seus passinhos de bebê, pouco a pouco, caminhando em direção ao sorriso e aos braços abertos de seu pai, e quando ela chega até ele, os dois se abraçam. É uma visão tão doce, e os pais de Lip estão explodindo de alegria, pois sua filha finalmente conseguiu dar seus primeiros passos. Tanto sua mãe quanto seu pai estão cheios de sorrisos enquanto dizem o quanto estão orgulhosos de Lip. Seu pai começa a beijar sua filha nas bochechas docemente, embora a criança descubra que a barba dele a faz pinicar sempre que faz isso. Sua mãe até circula a data no calendário para comemorar seus primeiros passos de bebê, o que faz Lip agradecer por não nascer na família real, já que coisas assim tendem a ser tratadas com muito mais intensidade que o necessário. Se afastando de seu comportamento normal, o Duque mostra seu lado brincalhão ao cantar e levantar a bebê alto em seus braços, até que sua esposa pega a criança, o repreendendo-o por fazer isso. Pelo visto até mesmo o Duque não é páreo para sua esposa. De qualquer forma, Lip agora se encontra na frente de seu prato na hora da comida, e parece que ela não está imune a pensamentos infantis inesperados. De repente, ela sente o impulso de virar a tigela de comida. Em sua mente, seu lado maduro e pensamentos de bebê estão lutando, mas ela simplesmente quer ver o lado largo da tigela virado para a mesa. Bem quando ela está perdendo a batalha, uma batida é ouvida na porta. O mordomo que Lip detesta aparece de novo, embora dessa vez ele esteja lá apenas para falar com a babá dela. Vendo que ela está ocupada com a jovem senhora, ele se desculpa e pede para se encontrar com ela em outro momento. Mas com a insistência de sua babá, que quer que o mordomo conheça a jovem senhorita, ela o incentiva a se aproximar. Mas no que talvez seja o olhar mais frio que já deu em sua vida, Lip parece lançar adagas de gelo ao homem, e em duas palavras, pede ao mordomo para ir embora. Embora o mordomo tenha um comportamento gentil e uma atitude calma, e seja perfeito aos olhos de todos, tem algo inquietante nele. Em sua vida passada, o mordomo tinha duas caras. Agora, Lip morde seu lábio por ódio e ressentimento em relação a ele. Apesar de lutar para segurar o prato, ela de repente espirra no rosto dele. Vá embora, mordomo. Então, o mordomo limpa a comida de seu rosto, saindo da sala descontente. A babá de Lip se pergunta qual o motivo por trás do comportamento de Lip, mas considerando como os irmãos dela agiram da mesma forma antes, talvez ele é apenas ruim com crianças. Lip agarra o vestido de sua babá e diz abertamente que não quer ver o mordomo porque ele é assustador. Enquanto a babá conforta o bebê, ela não deixa de suspeitar que o mordomo está intimidando a criança quando ninguém está por perto, ficando cautelosa em relação a ele. Lip com certeza está cercada por pessoas adoráveis. Mais tarde toda a família celebra o segundo aniversário de Lip, enquanto todos se reúnem e se vestem bem. Apesar de sua idade muito jovem, ela já consegue formular frases para falar, embora ainda fale como um bebê. Sua mãe fez a escolha certa em não convidar ninguém, senão Lip seria o assunto da cidade se ouvissem que ela pode falar. Sua mãe é sua maior fã, e admirada em como ela deu à luz a uma filha adorável, fofa e inteligente, ela já pensa que em breve teria muitas pessoas lhe perseguindo. Se acalme, mãe, ela mal consegue se virar ainda. Enquanto isso, o pai de Lip pensa em algo diferente, como em nunca desistir de sua filha. Já seu irmão Lucius, sempre quer viver com ela.
E o mais inacreditável é que Robel pensa em casar com sua irmãzinha bebê, como se isso fosse acontecer, Robel. Mas apesar de quão loucos e problemáticos eles são, eles concordam em uma coisa, em eles sempre a protegerão, não importa o que aconteça. Lip continua falando como uma adulta, enquanto toda a família apenas fica lá, e ouve cada palavra que ela diz, surpresos que um bebê de 2 anos possa dizer algo tão profundo. Percebendo quão imersos eles parecem, Lip se lembra de que durante o último ano, ela estava principalmente apenas deitada no berço enquanto era assombrada por sua tragédia todos os dias. Ao ver o quanto eles valorizam sua existência, ela não pensava em outra coisa senão crescer mais rápido e protegê-los. Por causa disso, ela estava ficando impaciente e frustrada consigo mesma por ser tão pequena e fraca. Mas dessa vez ela percebe que passar um tempo com sua família é tão importante quanto protegê-los, então, ela felizmente diz a eles que o tempo juntos no último ano é o mais precioso em seu coração. Toda a família fica ainda mais surpresa de novo nesse momento. Como pode um bebê de 2 anos dizer algo assim? Então seus pais se olham, e finalmente chegam a uma conclusão: sua filha é um gênio. Vendo quão felizes eles estão, Lip fica ainda mais motivada a proteger a felicidade de sua família. Ela quer criar mais memórias juntos, imaginando que ainda tem tempo para salvar a vida de todos. Isso mesmo, Lip, não se pressione a crescer tão rápido e apenas aproveite o presente. Por causa do jeito como ela fala com eles, seu pai pensa que agora ele pode parecer velho e fraco aos olhos de Lip, então, ele decide aumentar a quantidade de treinamento. Ouvindo isso, Lucius sussurra para Robel, dizendo que os Cavaleiros do Dragão Branco passarão por um treinamento infernal, já que não tem como o pai deles treinar sozinho. Em uma manhã, Robel e Lucius passam seu tempo em um duelo. Recentemente, Robel percebe que Lucius, que tem uma personalidade mais fria, começou a ter mais conversas com ele desde que Lip nasceu. Os dois irmãos se aproximaram, e Lucius às vezes até dá tapinhas na cabeça de seu irmão, especialmente quando Robel aprende uma nova habilidade. Lip realmente se tornou a cola que mantém essa família ainda mais unida. Quanto a Robel, desde que ele começou a treinar mais duro para poder segurar Lip, o treinamento se tornou mais divertido, com ele se tornando mais orgulhoso de sua esgrima. Assim, ter um duelo com Lucius, conhecido por sua esgrima, significa que faz dele um oponente digno. Ao mesmo tempo, Lucius percebe o quanto Robel melhorou nos últimos 2 anos. Enquanto Robel balança sua espada de madeira, Lucius consegue desviar, deixando seu oponente incapaz de recuar de um golpe. É vergonhoso para um cavaleiro fechar os olhos durante um duelo, então Robel enfrenta bravamente seu irmão, que agora vai atingi-lo. Mas em vez disso, Lucius sorri e solta sua espada para dar um peteleco na cabeça dele. Robel se lembrou de quando costumava dar petelecos na cabeça de Lip, então para vingá-la, Lucius o acerta com isso também. Embora ele tenha uma personalidade fria, às vezes ainda pode ser infantil. Assim, os irmãos continuam a discutir sobre o vasto vocabulário de Lip. Dentro da mansão, o pai da menina parece ansioso sobre seu corpo, lembrando daquilo que Lip disse a respeito de envelhecer com ela. Ele resolve fazer um treinamento brutal apenas para melhorar seus músculos. Sua esposa percebe que ele está ansioso com seu corpo, então o elogia dizendo que ele ainda está cheio de energia, fazendo o pai se envergonhar com os comentários de sua esposa. Ele então se aproxima dela e pergunta se eles deveriam ter outra filha. Já no jardim, Lip está praticando andar em linha reta. Ela está tão focada em seu objetivo que nem está prestando atenção em como os servos riem de sua fofura. Ela ainda tem dificuldade em andar em linha reta, e acaba perdendo o equilíbrio. Nesse momento, os servos oferecem suas mãos para ajudá-la a se levantar, enquanto alguns apenas admiram quão adorável ela é. Ao olhar para eles, ela se lembra do passado, quando tiveram que demitir todos os trabalhadores porque a casa estava arruinada e sua mãe adoeceu. Mas mesmo assim, alguns continuaram a visitar já que estavam preocupados. Então, Lip sorri enquanto agradece a eles por tentarem levantá-la. Todos que testemunham a bebê falando ficam chocados em como os rumores são verdadeiros. A bebê é um gênio. Os servos discutem sobre quem Lip deve procurar sempre que precisar de ajuda, mas Lip deixa claro que eles têm suas próprias funções, e ela não pode simplesmente chamá-los a qualquer hora. Ela também menciona que, se tem algo os preocupando, eles devem falar com ela. Agora, todos a consideram o gênio do século. Bem, não exatamente todos, pois como dizem, em todo rebanho sempre tem uma ovelha negra. Com isso, um trabalhador de repente solta uma frase, dizendo quão estranho e nojento era que uma criança de 2 anos possa falar assim. Ele nem planeja falar educadamente com ela, chamando todos de patéticos e lamentáveis por fazerem isso. Que tipo de adulto começa uma briga com uma criança? E isso irrita o servo que apoia Lip, o chamando de louco por intimidar uma criança. Mas ele continua a dizer bobagens, até que os servos se unem para fazê-lo pagar o preço de falar mal de Lip. Pouco depois, a notícia chega à mãe de Lip.
O mordomo também acha que o trabalhador não estava totalmente errado em pensar que Lip é estranha, mas é claro que ele guarda essa opinião para si mesmo, ou sua cabeça estaria voando em um instante. A mãe de Lip ordena que ele não deixe essa má notícia chegar aos ouvidos de sua filha. Ela ainda resmunga para si mesma, em vez de se concentrar nas questões importantes, apenas por causa de um pequeno incidente como esse. Ela aperta o punho na mesa, parecendo muito irritada e agitada, e então ela pensa em uma coisa. Mais tarde naquele dia, ela convoca os servos um por um para ouvir sobre Gilbert, o trabalhador que falou mal de Lip. Acontece que Gilbert tem assediado as empregadas muitas vezes, e em vez de fazer seu trabalho, ele também procrastina o tempo todo. Com isso, a senhora Rosélia agora parece bem alegre apesar de ter ouvido tantas coisas ruins sobre Gilbert. Mas não porque ela não se importa com suas empregadas, mas porque elas estão trazendo ainda mais razões para demitir ele. Se ela o demitir sem motivo, ela sabe que os trabalhadores começarão rumores que podem acabar chegando a Lip. Além disso, ela não pode continuar tendo um trabalhador problemático, e por causa disso, ele será bem cuidado. Na verdade, assim que o mordomo mencionou Gilbert, seu futuro já estava decidido, graças a todos que amam Lip tão carinhosamente. Tudo ficou mais fácil para a senhora Rosélia. Mais tarde naquela noite, Gilbert está todo machucado. Como será que isso aconteceu? Bem, o que se sabe é que ele foi expulso da propriedade e proibido até mesmo de entrar. O dono do bar Resto logo o reconheceu, afinal, quem não se lembraria de alguém que foi tolo e estúpido o suficiente para causar problemas à família do Duque? Ele nota como eles o contrataram mesmo sendo estúpido, se perguntando como alguém em dívida com a família se atreveria a causar problemas. Com os rumores, seria difícil para ele encontrar outro emprego, e o dono estava preocupado se ele até tinha dinheiro para a cerveja. De repente, os outros servos também entraram no mesmo bar Resto onde Gilbert estava, e claro, ele surtou e os culpou pela situação dele. Os servos estavam prestes a sair para não causar problemas, mas Gilbert enlouqueceu e começou a justificar como ele não sexualizava mulheres, mas que elas deveriam ser gratas por usar saia com um corpo como aquele. Bastava, e o servo que trabalhava como jardineiro cerra o punho e pede para ele sair, e lá fora, Gilbert apanhou tanto que ele mesmo parecia lixo. Bem, esse cara definitivamente merece isso. Enquanto isso na mansão, Lip espreita Robel, que lia diligentemente livros por ela. Então ela se senta ao lado de seu irmão, pedindo para ele continuar lendo o livro. Robel não consegue contê-la, então ele abraça e afaga sua cabeça. Embora ele fique irritado ao pensar nisso, ele acredita que Lúcius disse algo sobre ele ler livros, mas Lúcius nunca disse isso. Além disso, sua mãe estava com lágrimas nos olhos ao vê-lo lendo um livro. Mas ele percebe que Lip veio até ele porque ela acha que ele também é legal. Fascinado por sua própria imaginação, ele tenta encontrar a palavra perfeita para combinar com suas suposições. Ele pergunta a Lip se ele não é intensamente bonito, mas acho que a palavra que ele procurava era intelectual. Acontece que a expressão de Lip não é o que ele esperava. Há um tempo atrás, ele pensou que Lip pediria para se casar com ele depois de se apaixonar por sua aparência bonita lendo um livro. Mas Lip apenas olha para ele e começa a dar uma lição sobre o uso de palavras adequadas, afinal, as personalidades das pessoas são desenvolvidas pela forma como falam e se comportam. Robel olha para ela sem entender o que sua irmã disse. Ela disse desenvolvidas, mas ele entendeu diarreia por causa de sua pronúncia. Acontece que Lip está tratando seu irmão como um bebê, esquecendo que ela mesma é um bebê também. Robel sorri brilhantemente para ela, e brinca com seu dedinho, prometendo. Pouco depois, Robel começa a ler um livro de aritmética. Claramente ele não é muito bom nos estudos, mas ele também não quer que Lip pense que ele é um irmão burro. Robel fica envergonhado quando Lip o encara enquanto ele está contando números, mas confiante de que uma criança de 2 anos não saberia nada de matemática, ele fala alto a resposta errada. Sabendo que seu irmão ficará triste se ela disser que ele está errado, ela decide deixá-lo descobrir a resposta sozinho. Além disso, é normal cometer erros em uma idade tão jovem, então ela pede para ele ensiná-lo os números. Robel fica muito feliz que sua irmãzinha depende dele, e agora ele se considera um gênio dos números. Ele então pede para ela abrir as mãos e dobra o dedo dela enquanto conta 0. Mas por um momento ele esquece seu objetivo, e começa a apertar seus pequenos dedos. Mas Lip puxa a mão para longe, pedindo ao irmão para usar seus próprios dedos. Surpreendentemente, ele está explicando muito bem. Lip fica meio orgulhosa ao olhar para seu irmão, que agora parecia ainda mais feliz. Mas então ele percebe algo, e finalmente chega à resposta correta. Mas olhando para Lip, ele pensa que ela não vai saber que ele errou. Acontece que Lip já sabe, mas ainda está muito orgulhosa de seu irmão, e percebe que agir como um bebê não é tão ruim. Lip volta para seu quarto enquanto Robel continua estudando, agora motivado que ele pode ensiná-la mais no futuro. Mais tarde naquele dia, Lúcius entra em seu quarto sem bater.
Claro, Lip é muito rigorosa com os modos, então ele foi um pouco repreendido. Mesmo assim, Lucius acha ela fofa, já que seu pequeno corpo está tremendo, porque metade dele é a cabeça dela, o que não é nada típico dele. Ele então se aproxima dela e afaga sua cabeça, se sentindo um pouco descontente ao se lembrar de como Robel se gabou mais cedo. Ele também fica determinado a ser o professor de Lip, lhe assegurando que ele é melhor. Vendo o rosto sério de seu irmão, ela não consegue entender se ele está realmente com ciúmes ou o que, então ela tenta explicar que ambos são ótimos nisso e que não tinha nada o que comparar. Mas nesse momento, Lucius de repente a puxa para mais perto dele. Confirmado, Lucius está com ciúmes. Lip não sabe como lidar com a situação, mas ela consegue dizer algo realmente importante: o oponente de alguém não vem de fora, mas de dentro. Vencer a si mesmo é algo que vale a pena chamar de verdadeira vitória. Com isso, Lucius se lembra daquilo que seu pai sempre lhe diz durante o treinamento. Mas como ele esqueceu das palavras que costumava prezar, agora Lucius se sente envergonhado de admitir que não havia sentido em competir com Robel, e assim, ele se oferece para ler um conto de fadas para ela. Anos se passaram, e agora Lip está com 5 anos de idade. Ela parece deslumbrante, brilhando de todos os ângulos. Sua mãe lhe ajuda a escolher uma roupa para sua festa do chá, mostrando o quanto adora sua filha ainda mais, ao ponto de passarem horas apenas para escolher um traje. Logo depois, Lip está pronta para ir para sua festa do chá. A pronúncia de Lip melhorou ao longo do ano, então não há mais problema em se comunicar com outras pessoas. Também era a primeira vez que ela socializa depois do incidente no passado, quando todos em sua família morreram. Considerando em como isso foi facilmente escondido, ela imagina que deve estar relacionado a nobres de alta classe, que podem facilmente encobrir tais questões. Ao olhar para sua mãe, ela é lembrada de que ainda tem mais 10 anos para valorizar cada momento com sua família. Por enquanto, sua prioridade é fazer sua mãe feliz. Falando na festa do chá, ela ouve a conversa de sua mãe e babá, a respeito da aparição de Lady Sarin na festa do chá. Já fazia um ano desde que essa senhora participou de um evento social depois do que aconteceu, e a senhora Roselle fica feliz que a criança que sobreviveu poderá participar da festa. A família Sarina originalmente tinha gêmeos, mas a irmã gêmea mais velha, infelizmente, morreu em um acidente. Já o irmão mais novo, depois de vivenciar o trauma, ele mais tarde passou a cometer assassinatos em massa à medida que crescia. Assim que Lip e a senhora Roselle chegam ao banquete, Lip se apresenta de maneira elegante. Os nobres se encantam por ela e perguntam diretamente à senhora Roselle sobre a professora de etiqueta da criança. Claro que não há nenhuma, ela aprendeu sozinha. Ela é simplesmente naturalmente perfeita. Apesar das observações honestas da senhora Roselle, uma nobre mulher de repente se junta à conversa e envergonha a reputação da senhora Roselle ao chamá-la egoísta. Todos ficam em silêncio por um momento, e alguns até riem disso. Sério, muita confusão por causa de uma professora. Ser insultado em um evento social é um acontecimento comum, então a senhora Roselle decide deixar passar. Mas como ousam dizer tais coisas sobre sua adorável Lip? Lip é uma criança tática, ela já deve ter notado a mudança na atmosfera agora. Falando em Lip, a senhora Roastwell entra em pânico por um segundo, procurando onde ela está. De repente, Lip anuncia a todos que sua única professora é sua mãe. Ela vem observando sua mãe desde o nascimento, e é por isso que ela é bem versada em etiqueta. A mulher fica surpresa com a forma como Lip derrubou toda a confusão para envergonhar ela na frente de todos. Talvez ela esteja apenas com ciúmes de que a senhora tem uma criança muito elegante e inteligente. Mas Lip ainda não terminou. Ela elogia a todos por criarem seus filhos maravilhosamente, mas explica que às vezes pode ser melhor apenas estar na mesma sintonia que a criança. Então, ela prossegue dizendo que eles estão faltando. Dessa vez, Lip aponta para o filho da nobre senhora, que é 2 anos mais novo que ela. Ela diz que é normal que uma criança de 3 anos não esteja acostumada com etiqueta. Mas se a mãe tiver expectativas altas para uma criança tão jovem, isso pode causar problemas no crescimento da criança. Então, é melhor amar a criança como ela é agora, porque eventualmente chegará o momento quando ela aprenderá sobre isso. Todos ficam chocados ao saber o quão bem versada é essa menina, e enquanto Lip se desculpa, a opinião de todos sobre sua mãe muda, e as senhoras se aglomeram em torno da senhora Roselle. Enquanto isso, enquanto Lip passeia, ela encontra a senhora Sarin e sua filha. Lip sabe que algo está errado. Isso significava que a filha não morreu ainda? Quando Angelina, filha da Lady Sarino, se senta confortavelmente no sofá, Lip se aproxima dela e se apresenta. Lip percebe que Angelina parece não gostar de pessoas, e pelo fato dela ter escolhido sentar no canto e acidentalmente ter se apresentado como Ju, já deixa Lip com dúvidas sobre a garotinha. Mas não importa como ela olhe, ela não parece um menino. Mesmo assim,
Pela forma como ela se senta, ela de alguma forma se parece com seu irmão, e todas essas bolhas em suas mãos também não são normais para uma menina. Então, Lip inventa uma desculpa para olhá-la por mais tempo. Ela elogia seu vestido, mas Angelina nem sequer responde depois disso. Bem estranho, mas de repente Lip lhe pergunta que tipo de vestidos ela gosta. Angelina parece surpresa com essa pergunta, incapaz de dar uma resposta adequada. Ela então aponta para o laço de Lip, sugerindo que gosta de roupas que têm esses enfeites. Lip sorri, e parece que ela já sabe. Um sorriso se forma no rosto jovem de Lip, enquanto ela pensa sobre sua nova amiga. Baseada apenas em sua intuição, ela deduz que a suposta menina à sua frente não é Angelina Sarino, mas, na verdade, seu irmão gêmeo Julia. Claro que é estranho para um menino se vestir e agir como uma menina tão cedo, mas o que é ainda mais estranho é que nem ela consegue se lembrar de sua vida passada se Julian também fazia isso, embora ela confesse que não tinha sido muito sociável. Mesmo assim, se Julian está se vestindo como sua irmã gêmea morta quando criança, isso também explicaria por que Lip também não via muito ele em sua vida anterior. E com esse fato triste, deve ser porque Julian ficou profundamente traumatizado pela morte de sua irmã gêmea, decidindo viver a vida de Angelina. O que é mais alarmante sobre o estado atual de Julian é que, se ele for deixado sozinho, ele certamente crescerá para ser um assassino. Mas com os ensinamentos de seu pai ecoando em seus ouvidos, Lip decide fazer amizade com Julian da mesma forma, sem ela mencionar sua irmã ou que ela sabe seu segredo. Entre pequenos momentos de constrangimento, eles conseguem realmente aproveitar a companhia um do outro. Isso é até que um certo garoto de cabelos loiros e olhos roxos se aproxima deles. Parece que ele está determinado a causar problemas, já que logo de cara ele pergunta a Angelina se seu irmão gêmeo acabou de morrer, enquanto passa a exibir um olhar arrogante. Mas felizmente Lip está lá, e ela mesma, apesar de ser tecnicamente a mais jovem dali, fala calmamente pela Lady Saren, e até repreende o jovem garoto por seu comportamento, o chamando de criança, mesmo que bem, todos sejam de fato crianças. Quando Lip revida contra o valentão, ele passa a agir de maneira mais infantil, enquanto Lip questiona por que ele traria à tona o irmão morto de Angelina agora. Lip está em um impasse com o garoto que interrompeu seu tempo com Julia, no momento conhecido como Angelina. Sussurros e olhares da multidão começam a surgir, pois de alguma forma uma menina de 5 anos calmamente assumiu o controle da situação, mostrando seu lado maduro contra uma questão tão sensível. Claro que o garoto até tenta se defender o melhor que pode, dizendo freneticamente que ele estava apenas curioso, e por isso perguntou aquilo a Angelina. Mas o garoto sente a imensa pressão vinda da multidão e da própria Lip, e mesmo que ele não tenha a intenção de ser prejudicial, na prática ele fez exatamente isso quando perguntou insensivelmente sobre o irmão morto dela. Mas Lip, sem um único traço de malícia em seus olhos, apenas pede ao garoto para nunca mais falar dessas coisas. A resposta de Lip é a melhor, já que Julia, sob o disfarce de Angelina, apenas observava a confrontação ao lado, enquanto admitia para si mesmo que assim que ouviu o garoto falar, nada além de malícia surgiu de suas emoções, o suficiente para ele até querer arrancar a boca dele. Mesmo como uma criança, esses pensamentos são assustadores. Felizmente, as palavras de Lip deram algum esclarecimento para Julia. Se ela pode mudar a situação com apenas algumas palavras sem violência, então talvez até ele possa se tornar como ela. Assim, Angelina decide fazer o que Julian fez com ela, e lhe faz uma pergunta insensível, perguntando se sua mãe morreu. Mesmo assim, Lip sabe o motivo pro garoto estar tão intrigado em tentar chamar a atenção da Lady Saren, então, ela pede a ele que pelo menos mostre maturidade ao aceitar seus próprios erros. Mas Lip se pergunta o que o garoto irá pensar depois de descobrir que a garota que ele gosta é na verdade um menino. Mas o garoto realmente se desculpa, de forma honesta, e depois eles descobrem que ele é, na verdade, Hildedirth Simona. Agora, com a confrontação finalmente resolvida, Lip parece reconhecer o nome Hildert de sua vida passada. Acontece que o menino, que na verdade é simpático, se torna o chefe do Palácio Apex com apenas 19 anos. Embora bastante jovem, ele logo prova sua capacidade para o título de oficial de alto escalão no Centro de Estratégia Política do Império. Ainda assim, Lip observa como traços de sua arrogância já estão presentes em uma idade tão nova, embora ele se desculpar torne tudo melhor. Lip é certamente racional o suficiente para reconhecer sua sinceridade, e assim, a atitude dela em relação a ele fazendo um giro completo de 180 graus e muda completamente, com ela realmente sorrindo e falando gentilmente com ele, o que Hildert também percebe. Sendo a senhora adequada que ela é, que parece até uma trapaça nessa idade, Lip admite que não é mais ele como uma criança, simplesmente porque ele é capaz de reconhecer e assumir seus erros. Uma maneira bem inteligente de manipular uma criança.
Esse comportamento deixa um impacto significativo no jovem garoto, e ele realmente tenta pedir permissão para chamar Calliope pelo seu apelido, até que ela é arrastada para longe por Angelina. Talvez Hilder estivesse na verdade tentando impressioná-la, e não a Angelina como ela tinha pensado. De qualquer forma, parece que o bom comportamento de Lip conseguiu influenciar Angelina. As duas experimentam doces para o chá, embora às vezes ela pense que se não soubesse de nada do futuro, provavelmente não suspeitaria que era Julia. Ainda assim, ela não o confronta sobre isso e eles seguem em frente. De qualquer forma, parece que Angelina tem uma queda por doces, e tenta fazer Lip comer eles também, mesmo que ela mesma não goste. Mas Lip aceita por bondade. Também é fofo como Angelina tenta fingir que não gosta deles quando Lip finalmente admite que não é tão fã de doces, mas já que está em uma missão para ser gentil, Kip come a sobremesa de qualquer maneira. Enquanto isso, parece que a Lady Lip tem causado um grande impacto durante o evento. Acontece que a mãe de Hilder ficou tão impressionada com os bons modos de Lip, e até mesmo com os de Lucius lembrando de quando ele era menor, que ela tenta pedir a Lady Roselle para ser tutora de seu filho, como um favor. Vemos que a famosa Marta Simona, a mãe de Hilder e quem pediu orientação da Lady Roselle na criação de seu filho, teve uma ascensão interessante à sua posição social atual. Trabalhando no Palácio Aprax quando era mais jovem, seus encantos inegáveis fizeram com que ela se destacasse, apesar de seus parentes serem apenas viscondes. Mas a famosa dama teve uma mudança tremenda a partir do momento em que se apaixonou. Além de não ser mais snob, ela começou a frequentar reuniões sociais de classes inferiores, e de fato agia com modéstia, não da maneira elegante pela qual era conhecida. Com tudo isso dito, a Lady Roselle sabe que muitas outras esposas ficariam encantadas em serem requisitadas por Marta, e é bom que Lip tenha sido elogiada por seus modos, mas ela ainda acha que ser pedida para ser tutora é um pouco repentino demais. Mas Marta percebe a hesitação de Lady Roselle, e em vez disso, pede que Lip visite sua casa, dizendo que a criança se beneficiaria do encontro. Mas o que Marta Simona realmente quer é que Hilder realmente escute Kip e mude seu coração. Por outro lado, o modo de mãe protetora de Lady Roselle está totalmente ativado, pensando na ideia de sua única filha ser empurrada para um encontro com um menino tão cedo. Mas a Lady Simona, que é realmente boa em ler pessoas, percebe isso também, e oferece convidar tanto Robel quanto Lucius também. Agora certa de que ninguém conseguirá se aproximar de Lip com seus irmãos lá como guardiões, e com a expressão ansiosa da Lady Simona no rosto, Lady Roselle finalmente concorda. Enquanto isso, o assunto da conversa, Lip, encontra Harry. Ela quase escorrega, dizendo que se lembrava dele, mesmo que a última vez que se viram foi quando ela era um bebê. Mas Lip ainda consegue escapar e inventar uma desculpa. Harry se vê muito afeiçoado por Lip porque ela o trata como uma criança, apesar de sua maturidade incomum para sua idade. Harry novamente admite que está sendo forçado a cuidar de crianças já que tem muitos irmãos, demais para sua mãe lidar. Mas ainda assim, com um ar de maturidade em seus sorrisos, Lip consegue mudar a perspectiva de Harry sobre tudo, dizendo que sua mãe, Lady Alpinus, deve estar muito feliz por ter filhos tão atenciosos como os de Harry. O garoto fica chocado como Lip é composta e educada tão nova, o levando a desejar em voz alta que seus irmãos fossem como ela. Ele também presume que talvez o motivo de Lip não ter permissão para sair muito é por causa dessa mesma maturidade. Mas ele pergunta se Lip pode ir visitar sua casa, com um sorriso deslumbrante e de alguma forma descontraído estampado em seu rosto. Quando Lip se pergunta se ele só quer uma visita, Harry deixa claro que realmente desejava que a senhorita vivesse em sua casa, até pensando na ideia de trocar alguns de seus irmãos para isso. De qualquer forma, Lip tenta negar o pedido, dizendo que já gosta de viver com seus irmãos mais velhos. Mas Harry não desiste, dizendo que ele a tratará melhor que eles, e até chamará Lip de irmã de novo, com seu sorriso encantador. Mas esse mesmo sorriso permitiu que Lip lembrasse como Harry se metia em muitos problemas com as mulheres em sua vida passada, a ponto de mesmo que ele não faça nada, sua natureza galanteadora faz com que ele leve tapas de algumas garotas durante eventos. Mas agora, com a chegada repentina de Angelina, que encara Harry, ele finalmente para de pedir para ela se tornar sua irmã, embora admita que está com ciúmes de Lucius por ter uma irmã como Lip. Mas Lip, por outro lado, se sente contente porque Harry ainda pensa em seu melhor amigo sempre que ele fala. Falando em Lucius, ele chega justamente no momento certo para afastar a mão de Harry quando ele tenta tocar Lip. Embora ele não tenha nada contra seu melhor amigo, ele ainda pede a Lip para ficar longe de Harry, apesar do garoto acenar de volta para eles enquanto é derrubado por seus muitos irmãos. O aviso súbito de seu irmão sobre ignorar Harry deixa Lip confusa, principalmente porque ele é apenas um amigo, o melhor amigo de Lucius, aliás.
Mas como Lucius tende a se tornar um pouco dramático ao proteger sua irmãzinha, ele chega de alguma forma à conclusão que Lip tenha se apaixonado por Harry, quando ela toma o lado dele o defendendo. Felizmente, a expressão de Lucius se suaviza quando ele é apresentado a Angelina, já que ele baixa a guarda quando Lip está perto de garotas. Ainda assim, parece que sua intuição sabe mais do que ele, já que Lucius sente um toque de ciúmes ao ver Lip segurando as mãos de Angelina, enquanto a outra garota se esconde dele atrás das costas de sua irmã. Mas sem querer se intrometer mais entre Lip e sua nova amiga, Lucius se desculpa, assegurando que ele ficará bem e terá muito o que fazer, já que Harry está lá. Mas Lip fica um pouco nervosa quando seu irmão menciona Harry, e se ela pudesse ver o sorriso malicioso que Lucius forma ao procurar por Harry, ela saberia que estava certa. Não demorou muito para ele encontrar Harry, já que o rapaz ainda está sendo importunado por seus irmãos. Mas eles se afastam rapidamente de Harry, como se pudessem sentir a raiva emanando do melhor amigo de seu irmão. Mesmo Harry parece assustado com a chegada de Lucius. No início, Harry tenta se defender, mas Lucius insiste que, porque Lip é especial, não importa a idade, as pessoas se apaixonarão por ela. Como Harry coloca, Lucius parece enlouquecer um pouco por Lip. Mas de qualquer forma, Harry declara que gosta de mulheres mais velhas, e embora Lucius o insulte dizendo que nunca perguntou por suas loucuras, ele parece abandonar suas acusações. Em vez disso, ele pede ao seu melhor amigo para tentar continuar falando sobre isso quando ele realmente se apaixonar. Mas a única resposta de Harry é que há muitas garotas, cada uma com seu próprio tipo de beleza, e Lucius o chama de louco por isso. De qualquer forma, Harry parece pensar muito nas palavras de Lucius sobre se apaixonar. Ele olha para Lip, que tinha se juntado à reunião com Angelina de novo. Uma onda de tristeza cobre o rosto de Harry, assim que ele admite ao seu melhor amigo que não sentia amor verdadeiro por ninguém. Para esclarecer sua súbita confissão a seu amigo surpreso, Harry afirma que raramente ele se apaixona por alguém, já que as pessoas não costumam se apaixonar de verdade com frequência. E assim, o jovem rapaz se desmorona, se perguntando por que muitas pessoas assumem que ele está apaixonado ou tentando ficar com muitas garotas. Mas como Lucius coloca claramente, é um problema de Harry se ele é ignorante sobre o fato de que sua atitude naturalmente galante é a causa de seu problema de imagem. Embora ele não queira admitir, Lucius sabe que a boa aparência de Harry é perigosa, no mínimo, e então ele pede de novo ao seu amigo para ficar longe de sua irmã. Mas Harry acha isso confuso, pois em primeiro lugar, ele tem saído com ele desde que eram crianças, e Lucius só mudou quando Lip nasceu. Ainda assim, ele se descobre agora ainda mais interessado em ver Lip, simplesmente por causa do aviso de Lucius. Com isso, ele deixa Lucius, o provocando que Lip mesma já pediu para vê-lo, então ele estará visitando a propriedade deles de qualquer maneira. Enquanto isso, no que parece ser um sonho ou talvez uma memória de sua vida passada, Lip toma consciência de seu corpo mais velho, acordando com os gritos de um menino do lado de fora, chorando sobre o cadáver de sua mãe. Mas ao correr para fora para ajudar, Lip é impedida por um cavaleiro que mesmo que queira ajudar, tendo feito um juramento à sua filha antes dela morrer, estava preso ao dever de remover Lip de qualquer perigo durante a guerra. Lip agradece o cavaleiro por protegê-la, mas ela ainda não vê sentido em viver, muito menos em se manter segura. Sua família se foi e ela experimentou a traição, e o que é pior, ela tem medo de ainda estar viva. Assim, em meio a toda a crueldade da vida, ela tenta convencer seu único cavaleiro que morrer ou se ferir não são os maiores perigos para ela agora, mas sim ela estar perdendo a si mesma. Apesar de tudo pelo que passou, Lip ainda está determinada a se aproximar de alguém sempre que precisarem de ajuda. Sua determinação é muito evidente em seus olhos, tanto que o cavaleiro bloqueando o caminho estremece. Se isso não fosse o suficiente, ela declara que mesmo que morra, ajudará aquela criança. De repente, um som alto ecoa na noite, enquanto o cavaleiro rapidamente tira Lip do caminho. Depois, tudo o que ela vê é uma cratera, aparentemente formada por algo explosivo, bem onde a criança e sua mãe morta estavam. Lip vê que não tem mais a chance de ajudar a pobre família, enquanto ela pega um pequeno pedaço de roupa voando no ar. Ela tenta se desculpar por ser teimosa mesmo sem conseguir ajudar, mas o cavaleiro responde que se a bondade dela é considerada teimosia, então ele está lhe protegendo de sua própria teimosia também. Mas o cavaleiro pede que eles partam, e para proporcionar alívio à sua mestra, pergunta se Lip quer enterrar a mãe e a criança antes de irem. E assim, os dois seguem para um cemitério. Lip até suja as mãos na tentativa de dar descanso a esses estranhos. Aparentemente, ela se sente envergonhada por ter as mãos intactas apesar de toda a guerra acontecendo. A chuva cai de forma pesada, justo quando eles colocam as últimas pedras nos túmulos dos estranhos, e logo depois, Lip decide cantar uma música. O cavaleiro nota não ser uma para enviar os mortos alegremente, mas para expressar sua raiva e simpatia pelos que partiram, essência de uma canção de Requiem.
Mal sabiam eles que depois que ela termina sua canção, uma mulher misteriosa aparece, junto da luz do dia depois da chuva. Ela curiosamente pergunta por que Lip cantaria no túmulo de estranhos, ao que a jovem responde que é para que eles pelo menos partam felizes. A bondade parece surgir de Lip enquanto ela olha para o céu pelos que partiram. Enquanto isso, a misteriosa dama que apareceu diante deles a observa atentamente. A estranha de cabelos brancos comenta que Lip deve ter arrependimentos, o que a lady da casa Rustichel responde, dizendo não sabe mais se arrependimento é o que ela poderia chamar isso. A estranha se aproxima, e o cavaleiro tenta tudo o que pode para defender sua senhora, mas ela não lhe dá atenção. Em vez disso, ela dirige sua atenção a Lip, determinada a lhe conceder um favor em troca da bela canção que ela acabou de cantar. Ela se aproximou, a ponto da espada do cavaleiro quase tocar seu queixo, mas tudo o que faz é elogiar a voz de Lip, dizendo que garantirá que Lip vá para um lugar feliz dessa vez. Com isso, uma explosão de magia irrompe daquela estranha, enquanto um círculo mágico azul emerge de seus pés. A dama pede que ela cante uma última vez, e a consciência de Lip é envolvida na escuridão. Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Tragédias de Família.